Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu disse adeus, a música da minha vida. nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus. Era a primeira vez que eu ia ao Santuário de Aparecida, em São Paulo. Tinha um colega de trabalho que vivia me convidando. Um conhecido dele organizava uma excursão no dia de Nossa Senhora, em outubro, e daquela vez eu acabei aceitando o convite. Havia 2 ônibus fretados, cheios de romeiros. Eu não conhecia ninguém, a não ser, é claro, esse meu amigo. Só que, como ele estava acompanhado da esposa, entrei no ônibus e fiquei ali bem quietinho no meu canto até a hora de partir. Aos poucos o ônibus foi enchendo, até que sentou uma moça do meu lado. A gente se cumprimentou com um sorriso, eu perguntei se ela queria sentar na poltrona da janela, ela respondeu que não, que preferia o corredor, e a conversa parou por aí. Até porque não demorou muito e o motorista arrancou com destino Aparecida. Quando eu viajo de ônibus, quase sempre acabo dormindo durante o trajeto. E desta vez não foi diferente. Adormeci e só acordei algumas horas depois. Lembro que eu olhei para o relógio e me voltei na direção da moça que estava ali do meu lado. Ela estava acordada, olhando fixamente para o nada, na penumbra. Eu perguntei: puxa, será que o motorista não vai fazer alguma parada? Ela sorriu. A gente parou por 20 minutos, não faz nem meia hora. Nossa, será que eu estava tão ferrado no sono que não percebi? Sabe, mesmo na penumbra, deu para ver que era uma moça bonita. Eu não tinha reparado direito nela. Ela chegou, a gente se cumprimentou, ela se ajeitou no banco, depois de ajeitar a mala no compartimento de bagagem, e ficamos por aí. Só que agora, mesmo quase no escuro, deu para ver que ela tinha os traços bonitos. Algum tempo depois, houve mais uma parada num posto de gasolina com restaurante anexo. Eu então desci, fui até o banheiro, depois pedi um café e fiquei por ali prestando atenção no movimento. Não avistei o meu amigo, talvez nem tivesse descido, de modo que a minha ideia era terminar o café e voltar lá para o interior do ônibus. Só que aí eu a vi se aproximando. A moça que estava sentada ao meu lado no ônibus. Ela chegou no balcão, pediu um café com leite e ficou ali por perto. Eu então me aproximei e puxei conversa com ela. Perguntei se era a primeira vez que ela ia a Aparecida, se ela estava gostando da viagem. Ela falou que não era a primeira vez, não. Não, com essa já é a terceira. O Antônio, o cara que organiza, ele mora pertinho de casa. E você, é a primeira vez? Eu, pelo menos, não lembro de ter te visto antes. Além de bonita, ela tinha uma voz tão agradável. Que vozinha linda, delicada. E que sorriso lindo também. Agora, vendo-a de perto, ali, na claridade, deu para ver o quanto ela era bonita. A pele delicada, o rostinho feminino. Comecei a acreditar que aquela excursão ia valer mais a pena do que eu imaginava. Na verdade, eu nunca fui um católico fervoroso. De vez em quando, mas olha, lá de vez em quando mesmo, ia à missa aos domingos, nada mais do que isso. Geralmente, quem vai à Aparecida é para rezar, para cumprir uma promessa, fazer um pedido. Só que não era o meu caso. Eu estava indo mais a passeio do que propriamente por algum desses motivos. O fato é que fomos conversando durante o restante todo da viagem. Não falávamos exatamente de nós, mas do Santuário de Aparecida, que ela conhecia bem. Quando chegamos, eu aproveitei para apresentá-la ao meu amigo e à esposa dele, de modo que dali para diante ficamos bem próximos um do outro. Só que, ao contrário de mim, que estava indo a passeio, ela tinha ido para rezar, participar das missas.
E no fim, aconteceu que eu acabei participando de tudo também, já que ficamos juntos praticamente o tempo todo. Olha, eu não sei dizer o que aconteceu comigo, até porque eu já sou um cara razoavelmente experiente. Mas a verdade é que eu me senti muito atraído por aquela moça, de um modo assim inexplicável, até porque foi uma coisa repentina. À noite, por exemplo, no hotel, eu não conseguia tirá-la da cabeça. Virava de um lado para o outro da cama e a sua imagem não me saía do pensamento. Eu não consegui pregar o olho a noite toda, só pensando nela. Não via a hora de amanhecer, só para poder estar pertinho dela novamente. Talvez fosse precipitado afirmar isso, mas a impressão que dava era de que eu estava apaixonado, ou pelo menos em via de me apaixonar. No dia seguinte, logo depois do almoço, eu estava planejando uma caminhada, comprar umas lembrancinhas e a convidei para ir junto comigo. E foi enquanto entrávamos e saíamos das lojas, olhando uma coisa e outra, que eu resolvi especular um pouco da sua vida pessoal. Assim como quem não quer nada, de repente perguntei: mas então, Mariane, desculpe a indiscrição, mas como a gente está se conhecendo, você é casada? Tem namorado? Nessa hora eu senti que ela se retraiu. Depois de um breve silêncio, ela pediu: será que a gente podia falar de outra coisa, por favor? Esse assunto não é muito agradável para mim no momento. Não é agradável? Mas como assim? É que faz só um ano que meu marido me deixou e eu, enfim, não consegui me recuperar ainda. Aliás, é a primeira vez que eu venho a Aparecida sem ele. A gente sempre vinha junto. Quer dizer então que ela era casada. E o marido a tinha abandonado. Provavelmente, como sempre acontece, por causa de outra mulher. Na maior inocência, comentei: sério que ele te deixou? Meu Deus, que estúpido. Se me desculpe a sinceridade, mas se você fosse minha esposa, eu jamais te deixaria por mulher nenhuma desse mundo. Ela então me olhou com uma cara tão estranha. E eu, em seguida, entendi por quê. O que você está falando? Não é nada disso. O Sandro não me deixou por mulher nenhuma. Meu marido morreu. Olha, eu acho que nunca fiquei tão sem jeito na minha vida. Meu Deus, que bola fora. Puxa, me desculpe, eu não sabia. Não, tudo bem. Eu é que talvez não tenha me expressado direito. Ela então me contou que tinha sido por causa do marido que eles começaram a fazer a peregrinação até Aparecida. Ele estava com câncer. E eles fizeram uma promessa de que, caso ele se curasse, iriam todo ano agradecer a graça recebida. O problema é que depois do primeiro ano de tratamento, o câncer voltou e desta vez ainda mais agressivo. E ele acabou não resistindo. Fazia exatamente 10 meses e meio que ele tinha falecido. Claro que fiquei com pena dela. Só que, ao mesmo tempo, lá no íntimo, eu fiquei também, de uma certa forma, aliviado por saber que ela não tinha ninguém. Eu já estava encantado por essa mulher. De modo que fiquei feliz por saber que ela não tinha ninguém, que o caminho estava livre. Naturalmente que o clima ficou meio pesado depois que ela me contou aquela história. Eu já estava com tantos planos na cabeça, só que depois daquela revelação, notei que ela ficou triste, melancólica. Até porque, vamos convir, não fazia nem um ano que o cara tinha morrido.
E a gente sabe que, quando gosta realmente da pessoa, 1 ano é muito pouco tempo para a gente se recuperar. Estava na cara que ela gostava muito dele. Pena que eu não tinha ficado sabendo disso antes. Talvez não tivesse nem me envolvido tanto. Durante a volta, eu fiquei ensaiando o que lhe dizer quando chegássemos a Curitiba. Não queria confessar que estava apaixonado. De modo que, de repente, pensei numa outra forma de não perder o contato, mas, ao mesmo tempo, não me declarar. A verdade é que eu estava com medo de dizer que estava gostando dela e, de repente, levar um fora. Quem sabe ela nem acreditasse. Só que também não queria perder o contato. De modo que, quando o ônibus encostou e a gente se despediu, ela me estendeu a mão e falou: "Gostei muito de te conhecer, Lucas. Você é um cara bem legal. Espero que a gente continue amigos." Quando ela falou aquilo, eu percebi que era a minha grande oportunidade. Tanto que aproveitei. Eu também adorei te conhecer, Mariana. E também não queria perder o contato. Você tem algum telefone, algum número para que eu possa te ligar, para a gente conversar de repente? Ela ficou me olhando durante algum tempo em silêncio. Até que deu a resposta que, infelizmente, não era a resposta que eu esperava. Pior que não tenho, Lucas. Quem sabe um dia a gente se encontre por aí. Bom, nesse caso, eu vou te deixar o meu número, então. Se um dia você sentir necessidade de conversar com alguém, de bater um papo, aí você liga para mim. Eu então anotei os meus telefones num pedaço de papel e lhe entreguei. Ela pôs no bolso, se despediu mais uma vez e seguiu o seu rumo, me deixando ali com o coração batendo acelerado. É tão engraçado quando a gente se apaixona e, por uma circunstância, de repente se separa da pessoa com aquele risco de nunca mais encontrá-la. Eu fiquei ali me perguntando quando haveria novamente. Fiquei esperando que ela me ligasse semanas e semanas. Só que, infelizmente, o tempo passou e isso nunca aconteceu. Sabe, tinha dias que eu passava olhando fixamente para o visor do celular, na esperança de que ele tocasse e que fosse ela. Às vezes, eu recebia uma ligação de um número desconhecido e, nessas horas, o coração vinha na boca. Quando eu percebia que não era ela, batia aquela decepção, aquela tristeza maior do mundo. A verdade é que ela nunca me ligou. Como eu me senti estranho, meu Deus. Não tinha pedido para conhecê-la, muito menos para me apaixonar. Quando aceitei o convite do meu amigo para ir até Aparecida, meu Deus, não me passou pela cabeça que eu fosse conhecer uma mulher e que fosse me apaixonar daquele modo. E, de repente, me vi envolvido daquele jeito quase inexplicável. E mais aquilo, sem possibilidades de falar com ela. Eu não tinha sequer uma fotografia dessa moça. Tudo que eu conseguia lembrar era o que eu tinha aqui gravado na memória. Eu simplesmente não entendo como foi acontecer. Nós não convivemos mais do que 3 dias. Não trocamos um beijo sequer. E mesmo assim, eu me sentia perdidamente apaixonado. 3, 4, 5 meses depois daquela viagem, eu ainda custava adormecer com a imagem dela no pensamento. Dá para acreditar? Realmente não dá. Mas foi o que aconteceu. Era uma saudade que me incomodava tanto. Mais do que incomodava, doía, latejava. Não me deixava esquecer que faltava alguma coisa. Eu precisava encontrá-la.
Eu precisava conversar com ela, ouvir a sua voz. Só que de que jeito? Esperei demais por uma ligação. Só que ela nunca me ligou. Até que um dia eu me toquei. Ela tinha falado que costumava ir à Aparecida. Já tinha ido 3 vezes com aquela última, de modo que no próximo feriado ela provavelmente estaria junto. Olha, começou a nascer uma esperança tão grande dentro do meu peito, uma euforia tão grande, uma alegria assim repentina, mesmo que ainda faltassem meses. Ela vai estar novamente na próxima excursão. Eu sei que vai. Ela mesma falou. Já tinha ido 2 vezes antes daquela última, 3 com aquela. De maneira que era bem provável que na próxima viagem iria também. Meses e meses de expectativa. Até que o tempo foi passando, foi se aproximando, e algum tempo atrás, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, meu marido perguntou se eu queria repetir o passeio. E eu naturalmente respondi que sim na mesma hora. Mesmo que ele não convidasse, eu estaria naquele ônibus, provavelmente no primeiro banco, esperando por ela. Eu só conseguia pensar nessa mulher, em vê-la de novo, conversar com ela, ouvir sua voz, contemplar seu sorrisinho triste e ao mesmo tempo inocente, aquele sorrisinho de menina. Ela tão linda, tão delicada. Meu Deus, como pode um homem adulto, barbado, viver 1 ano em função de uma mulher que ele viu durante 3 dias e que nem sequer quis deixar seu telefone com ele? Pois aconteceu comigo. Eu estava apaixonado, mais do que apaixonado, encantado, enfeitiçado, e não me perguntem como. Eu só conseguia pensar nela. E agora que se aproximava o feriado de Nossa Senhora Aparecida, eu que nunca fui religioso, já tinha feito a minha promessa. Eu precisava encontrá-la. Eu queria demais encontrá-la, falar com ela, vê-la de novo. Só Deus sabe como me senti quando ficamos frente a frente outra vez. A minha voz quase não saiu quando me vi diante dela. Eu parecia um menino, um adolescente apaixonado pela primeira vez. A boca secou, a voz não saía, as mãos suavam, as pernas tremiam. Eu, um homem com 34 anos de idade. Meu Deus, 1 ano que a gente não se via. E ao mesmo tempo em que parecia um século, parecia que o tempo nem tinha passado. Era como se eu a tivesse visto na noite anterior. Incrível, mas eu lembrava de todos os seus traços, mesmo não tendo nenhuma fotografia dela. E ela estava tão linda, com aquele sorriso ainda mais encantador. A mesma carinha de menina, o mesmo sorrisinho triste, a mesma pele delicada, a mesma promessa que eu alimentava em silêncio, em segredo, de que era a mulher que eu tanto esperava e há tanto tempo. Eu quase parei de respirar quando ouvi a sua voz. O que, você? Quer dizer que resolvi ir com a gente de novo, é?
A minha vontade era de lhe dizer ali mesmo que eu só estava indo por causa dela, pela esperança de reencontrá-la. Só que não tive coragem. Não era uma paixãozinha tola o que eu sentia. Eu podia esperar o momento certo. Meu Deus, eu passei um ano inteiro sem tirá-la do pensamento, mesmo que nunca mais tenhamos nos visto depois daquela excursão. Quando perguntei por que ela não tinha me ligado, ela se desculpou dizendo que tinha perdido o papel onde eu havia anotado meu telefone. O fato é que se eu já estava apaixonado, depois dessa última viagem Aparecida, não tenho dúvidas em afirmar que encontrei o amor que sempre procurei. Estive em vias de me declarar, de lhe pedir em namoro. Quase fiz isso. Se não fiz, foi por conta de uma coisa que ela me disse e que, de certo modo, acabou me fazendo recuar. Na verdade, eu acho que ela pressentiu que eu estava em vias de abrir meu coração. Porque assim do nada, de repente, ela me olhou e falou, com uma seriedade que chegou a me assustar. Sabe, Lucas, eu quero muito refazer a minha vida. Encontrar uma pessoa legal, que goste de mim de verdade. Afinal de contas, eu ainda sou tão nova. Só que sei lá, tudo bem que já faz quase 2 anos que o Sandro morreu, mas, sabe, para mim ainda eu sinto que é um pouco cedo. Por isso é que a pessoa, se for mesmo a pessoa certa para mim, ela vai precisar ter um pouco de paciência comigo. Você entende? Eu percebi que ela falou aquilo justamente para mim, mesmo que não tenha sido direta. Ela pressentiu que eu ia me declarar, até porque o afeto, o amor, a paixão, tudo isso estava estampado nos meus olhos. E do jeito que eu já estava amando essa mulher, era praticamente impossível esconder. E aí, para que eu entendesse que ela precisa de mais um tempo, falou aquilo. Eu estava pronto para me declarar. Mas aí acabei recuando. Quem sabe tenha sido melhor. Quem sabe se eu tivesse posto as cartas na mesa, ela tivesse acabado com as minhas esperanças ali mesmo. Dessa vez, depois que voltamos da excursão, ela me passou o seu telefone. De vez em quando a gente se fala. Mesmo que assim, na base da amizade. Ainda não tive coragem de enfrentar meu medo e abrir o meu coração. Medo de que, de repente, ela diga que não quer nada comigo. Que entre a gente só pode mesmo existir amizade e mais nada. Mas eu sei que o dia certo há de chegar. Nessa última viagem, fiz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Aliás, a promessa eu já tinha feito antes da viagem. Prometi que todo ano, a partir de agora, irei ao santuário rezar a novena, se alcançar a graça de ter essa mulher para mim. Eu a quero mais do que tudo nessa vida. Pedi em oração que a Virgem Maria me desse você de presente, Mariana. E eu sei que mais dia menos dia ela vai me atender. Já atendeu tanta gente. Sabe por quê? Porque eu sinto aqui no meu coração que Deus teve um bom motivo para nos colocar lado a lado no banco daquele ônibus. Você, recém-viúva. Eu, há muito tempo, sem nenhuma alegria que preenchesse a minha vida. A minha vida tão certinha e ao mesmo tempo tão sem graça antes de você aparecer. Na verdade, você chegou como um raio de sol no meu rosto. Depois de uma longa escuridão, mesmo não tendo acontecido nada ainda entre nós.
sei que é apenas uma questão de tempo para você perceber que eu sou o homem que você espera. Te amei desde o primeiro instante, mesmo sem saber da tua história. Pois eu sou a pessoa que vai te ajudar a ser feliz outra vez. Porque você é a pessoa que eu esperei durante toda a minha vida. Sabe o que eu mais quero? Ser teu marido. E quero isso mais do que qualquer outra coisa. Quem sabe, ano que vem, estejamos de mãos dadas, agradecendo de joelhos por essa bênção. Eu como teu marido, você já como minha mulher. É tudo o que eu mais quero dessa vida, Mariana. É tudo o que tenho pedido a Nossa Senhora nas minhas orações. Where are you?